Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem, eu estive dando uma olhada no final de semana, né, na lei de diretrizes orçamentárias. Eu queria chamar a atenção já dos vereadores de alguns aspectos que surgiram de uma primeira leitura, mas eu já quero compartilhar. Tem um primeiro aspecto que eu acho importante, que é o artigo 26 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que diz o seguinte, doutor Anselmo: fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento, transferências e dotações orçamentárias. É um cheque em branco, doutor Anselmo. É um cheque em branco. Um cheque em branco. Quer dizer, isso aqui, as prerrogativas do parlamento, a partir desse momento, desaparecem. Por quê? Porque o parlamento tem o dever de fazer a fiscalização, de acompanhar o andamento depois da execução orçamentária. Se nós aceitamos a lei orçamentária, diretrizes orçamentárias, nesses termos, estamos abrindo mão daí para diante de verificar se a cada remanejamento, a cada transposição, a cada transferência, a cada dotação orçamentária posterior, não vai passar pelo Legislativo. Vereador Toninho, chamei a atenção para o artigo 26 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que diz que fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a fazer transposições, remanejamentos, transferências e dotações orçamentárias. Quer dizer, não tem que passar pela Câmara, não tem que ter uma lei depois para fazer o remanejamento, para fazer a transferência. Quer dizer, o Legislativo abre mão da prerrogativa de fazer o seu trabalho a partir da aprovação. Então, nós não podemos aprovar esse texto. Esse texto do artigo 26 não deve ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Sob pena de nós estamos aí lavando as mãos para tudo que vier a ser feito depois pela administração. Um outro aspecto que me chamou muito a atenção, olhando os percentuais de investimento com recursos próprios em saúde. Eu já tinha dito aqui que a atual administração, a cada ano, investe menos em saúde pública, embora faça um discurso de que investe mais, de que é prioridade. A cada ano, o percentual referente aos recursos próprios diminui. E agora o que nós vemos é isso. O investimento, eu pedi até para fazer um close aqui para ver se isso. O investimento com recursos próprios em saúde pública, no ano 2013, foi de 19,59%, vereador Toninho. No ano 2014, foi de 17,16%. E agora, em 2015, caiu para 15,86%. Como é que nós, numa curva descendente de aplicação com recursos próprios, diante desse dado, podemos dizer que é prioridade? Agora eu entendo por que o secretário de Finanças ficou furioso aqui, perdeu as estribeiras, quando eu perguntei para ele qual seria o percentual de aplicação com recursos próprios em saúde. Ele primeiro disse que não sabia, não tinha esse dado. Mas agora eu entendo, claro, é menor. O percentual de 2015 foi menor que 2014 e menor que 2013. Um plano inclinado, diminuição ano após ano. Em termos numéricos, até teve um incremento de dinheiro por conta da ampliação dos recursos. Mas é sintomático que nós tenhamos aí, no limite,
daquilo que a Constituição exige. É 15% o mínimo constitucional. Em Pelotas, nós vamos investir 15,86%. 0,86% acima do limite constitucional. Um outro tema que, embora não esteja aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que eu pensei esses dois aspectos que eu achei extremamente relevantes, e como é um texto muito longo, eu ainda vou relê-lo, porque no final de semana eu passei os olhos, fiz uma primeira leitura, seguramente depois lendo mais atentamente eu vou encontrar outras questões que eu depois vou compartilhar com os senhores. Um outro tema que me chamou a atenção, na semana passada, eu não tive oportunidade depois de falar sobre ele, foi a questão da segurança no transporte coletivo, segurança nos ônibus. Nós estamos muito habituados aqui a pensar em todos os deveres que tem o Estado como ente em relação à segurança dos trabalhadores nos ônibus em Pelotas. O cobrador, o motorista, que ficam expostos a situações de risco, principalmente em áreas extremamente perigosas da cidade, onde nós temos ali uma concentração de assaltos, de roubo, de violência. Nós ouvimos aqui, bom, o município tem a sua cota de participação, ele tem que manter as ruas iluminadas, ele tem que acabar com o matagal que está ao redor, que isso tudo ajuda ao delinquente, ele tem que manter, se possível até, uma cooperação mais próxima da Guarda Municipal com a Brigada Militar. O Estado do Rio Grande do Sul também tem a sua parcela de culpa. Nós temos pouquíssimos brigadianos em policiamento ostensivo nas ruas, precisam de mais brigada na rua. O policiamento ostensivo ajuda na proteção também e a redução dos índices de violência. Mas também os empresários do setor, os empresários também têm a sua responsabilidade. Quando alguém explora uma atividade econômica altamente lucrativa, que coloca em risco o seu trabalhador, ele tem responsabilidade por dar garantias para esse trabalhador. Assim em várias áreas. Por que será que nós não apontamos também o empresário do setor de transporte, tendo ele a responsabilidade pela segurança do seu trabalhador? Por que será? Todos têm. Uma lotérica tem que colocar um guarda, porque lida com valores. Uma transportadora tem que colocar também. Transporte de valores tem que ter seus guardas. Ora, nós sabemos que o ônibus, ele transporta valores também. E algumas zonas da cidade, perigosíssimas, por que não pensarmos aí, além das câmeras que filmam, nós temos a segurança do motorista, do cobrador, uma segurança privada, como vários setores têm. Por que será que nós não pensamos também em responsabilizar o empresário que tem lucro com a atividade dos seus trabalhadores, mas que tem que dar segurança? Aliás, o Tribunal de Justiça já tem dito isso em reiteradas decisões, responsabilizando civilmente os empresários quando um motorista sofre o roubo, o cobrador é assaltado. Nessas hipóteses, o que tem acontecido? A empresa é obrigada a indenizar, porque a empresa tem o dever de dar segurança para os seus trabalhadores. E nós temos aí casos gravíssimos de pessoas que sofrem danos não só físicos, mas psicológicos. Pessoas que depois de um roubo não conseguem sequer passar perto da empresa onde trabalharam. Tal trauma, não sobem em ônibus mais, vereador Toninho, tal trauma que ficaram em decorrência de uma atividade extremamente perigosa e que, infelizmente, por deficiência do município, do Estado e também do empresário, que não lhe dão segurança para trabalhar. Obrigado.